Ainda não se sabe se foi suicídio ou homicídio. A família acredita que o sargento foi assassinado. Já a ex-mulher dele mantém a versão de que Quezado tirou a própria vida. O caso continua sendo investigado ainda pela Polícia Civil. Eu quero você prestando bastante atenção nesse caso. Uma coisa é a família que diz aqui no microfone da Rede Record do Balanço Geral que Quezado foi assassinado. Em alguns momentos também a família acusa a ex-mulher. E a outra versão da polícia, da mulher, da ex-mulher, é que ele teria tirado a própria vida. Prestam bastante atenção nesse caso, porque quem decide no Balanço Geral, quem opina é você. Balança pra mim. Uma morte cercada de mistérios. O que teria tirado a vida do sargento da Polícia Militar, Daniel Quezado, de 46 anos? Suicídio ou assassinato? 7 meses após o PM ter sido encontrado morto no apartamento onde morava no Sudoeste, o caso ganha uma reviravolta. A tese apresentada pela ex-mulher de Quezado, a policial civil Mirtes Gomes, de que Quezado teria tirado a própria vida, é questionada pela família do PM. Ele não tinha motivos para se suicidar. Ele tinha um relacionamento maravilhoso com os irmãos, comigo e a mãe, entendeu? E outra coisa, ele sabia que o filho precisava dele. É uma pessoa alegre, feliz da vida. Então, meu filho não ia fazer isso comigo, porque ele me amava. Como que ele ia me dar essa decepção? Nunca. Segundo a família do sargento, Quezado e Mirtes foram casados durante 27 anos. Os dois tiveram um filho, que hoje tem 26. Os parentes contam que o relacionamento dos dois sempre foi muito conturbado. Mirtes era muito ciumenta e passou boa parte da vida vigiando o marido. Segundo o que constam no inquérito, colegas do trabalho dela dizem que ela espelhou o WhatsApp do marido, meu irmão, no computador da Polícia Civil. E ela, depois que aconteceu a morte, ela foi lá e destruiu as provas. A colega dela cita que no inquérito, ela foi avisada, isso que você está fazendo é crime. Mas está lá no inquérito, no depoimento do colega dela. Ainda de acordo com a família do sargento, um mês antes de ter sido encontrado morto, Quezado e Mirtes haviam se separado. E o PM estava morando sozinho neste condomínio, mas os dois tinham recaídas e Mirtes costumava passar algumas noites aqui. No dia em que o sargento foi encontrado morto, Mirtes contou à polícia que os dois brigaram. Em depoimento, Mirtes disse ainda que manteve contato com um ex-marido por telefone sobre uma festa que aconteceria na casa de uma sobrinha de Quezado, que por volta das 18h30 ela chegou no apartamento dele. E momentos depois começaram uma discussão, tendo em vista que suspeitava de um relacionamento extraconjugal do ex-marido. Nesse momento, ela foi para o banheiro fazer chapinha no cabelo e escutou o barulho de ferrolho da arma, mas não se importou. Em seguida, ao ir para a cozinha, o ex-marido disse que tentaria contra a própria vida. Na primeira tentativa, a arma falhou. Na segunda, ele teria atirado no peito. Os pais de Quezado são idosos. A família, para protegê-los de fortes emoções, explicou na época que o filho deles havia morrido de morte natural. Isso. Falaram que era Nós enterramos. Enterrei meu filho como se fosse um infarto. E a metade do pessoal que estava no velório, mais da metade sabia que não ia, quer dizer. Quiseram poupar. Os filhos já sabiam. Da realidade. Agora, eu não sabia. No enterro do filho, ouviu algo de Mirtes que hoje faz muito sentido.
Ela chegou para mim, né, e disse assim: Dona Maísa, me perdoa. Eu não entendi. E a minha amiga falou: ela está te pedindo perdão porque eu disse: eu não estou entendendo nada. A família hoje luta na justiça para provar que Quezado não se matou. Agora, quando nós lemos o exame de corpo de delito, que foi o primeiro que eu consegui, tá? A duras penas, porque eles não queriam soltar nada, eu verifiquei que o tiro entrou da esquerda para a direita e de cima para baixo. Normalmente, as pessoas, todas as pessoas que eu conheço que se suicidaram com arma de fogo, atiraram na cabeça. Por que ele vai dar um tiro no fígado, né? E outra coisa, a mão dele estava machucada com trava de ferrolho, era a mão que ele operava a arma. Para ele dar um tiro da esquerda para a direita, ele teria que ter feito assim. Então, não bate, não está certo. Fora que o exame de necrópsia psicológica é categórica. É muito pouco provável que ele tenha se matado. Isso é o laudo que foi emitido pelo IML. O laudo traz o perfil psicológico do sargento. Por meio de depoimentos, os peritos concluíram que Quezado não deixava transparecer que estava passando por problemas. O documento traz ainda que ele não era portador de transtornos psiquiátricos, que durante a última ligação que fez por telefone, antes de morrer, não teve entonação da voz alterada e conclui que o suicídio, nesse caso, é pouco provável. Nós levamos o laudo para uma psicóloga especialista em prevenção de suicídio. Ela explicou que é difícil comentar sobre o caso, porque não conhecia Quezado, mas explicou que casos de suicídio com o perfil dele são menos comuns. O mais comum é a pessoa apresentar sintomas ou não apresentar sintomas? O mais comum é apresentar. Ter um histórico psiquiátrico, ter quadros depressivos graves. O transtorno de humor maior é um dos principais, um quadro de bipolaridade, um transtorno de personalidade. É muito difícil um suicídio acontecer, apesar de que acontece, sem um antecedente psiquiátrico. A família diz que, além disso, uma série de fatores levam a crer que ele foi assassinado. Falta de socorro. Bom, o que aconteceu, segundo o que constam nos depoimentos, e eu depois procurei o próprio soldado Cabrini, que falou pessoalmente comigo, tá? Ele disse que quando ele chegou, o socorro ainda não havia chamado, já devia ter uns 3, 4 minutos que a coisa aconteceu, certo? Então, quer dizer, primeiro que é inacreditável que uma pessoa que gosta da outra deixe a outra se matar. Segundo, essa pessoa atirou nela mesmo, e aí, vou deixar sem socorro? Ela não pediu socorro. Frieza da ex-mulher. Todos os testemunhos, né, que estavam no local dizem que nunca viram. Um bombeiro chegou, inclusive, a citar no inquérito que um passarinho de estimação dele estava mais preocupado que ela. Que ele nunca em 4 anos viu. Nas ocorrências, todos os familiares ficam perto querendo ver se está tudo bem, se eles conseguem, né, socorrer a vítima, ter sucesso no socorro. Ela se afastou e ficou de longe. Lavou o apartamento que não morava. No outro dia, 6 horas da manhã, ela estava no apartamento, 6, 7 horas da manhã para lavar o apartamento. E a perícia já tinha ido no local? A perícia já tinha ido, mas depois a perícia retornou e buscou por uma cerâmica que estava marcada com um problema que eles acharam que tinha a ver com o ocorrido. E aí já não tinha mais? Não, a cerâmica eles deixaram lá, mas depois ela foi lá e substituiu a cerâmica. Interesse em assistir à necrópsia. Sim, segundo o que está também no inquérito, ela foi tocada da sala da necrópsia pelo médico legista. O médico legista não admitiu ela acompanhar a necrópsia. É outra coisa que chama muita atenção, como uma esposa apaixonada, né, tem tanto interesse de ver a necrópsia do marido. O caso ficou a cargo da 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro por cerca de 3 meses. Depois, foi para a Corregedoria da Polícia Civil e passou a ser tratado sob sigilo. A Polícia Civil disse que continua apurando o caso e que não é possível dar mais detalhes. Nós conversamos com o advogado de Mirtes. Ele explicou que a mulher afirma categoricamente que o que aconteceu com Quezado foi mesmo um suicídio. A Mirtes sustenta, desde o primeiro momento, tá, que o marido dela, um policial militar Quezada, ele se suicidou na frente dela.
E isso trouxe um trauma, enfim, que a acompanha até hoje. Tá? Qualquer desdobramento diferente disso, a defesa vai se debruçar sobre o caso, vai analisar as provas, para verificar se realmente a interpretação dada ao que foi colhido se reflete com a realidade ou não. O advogado disse ainda que o inquérito está perto de ser concluído. O inquérito está no finalzinho. Eu acredito que não deva demorar 10 dias aí para ter uma conclusão do inquérito. Nessa conclusão do inquérito, o delegado vai apontar se indicia ela ou não a indicia. O sargento estava na Polícia Militar há mais de 20 anos. Foi um dos fundadores do Centro de Comunicação Social da PM, onde ficou por cerca de 15 anos. Tinha um excelente relacionamento com a imprensa. A morte dele também deixou toda a corporação em choque. Quezado era querido pelos colegas e elogiado pelos chefes. O Quezado, ele era muito alegre, sempre para cima, sempre ajudando as pessoas. Ele não podia ver uma pessoa precisando de alguma coisa, ele ia lá, sacrificava o tempo dele, ajudava essa pessoa. O Quezado sempre foi uma pessoa muito humana. E quando aconteceu esse fato, todo mundo se surpreendeu, porque ninguém esperava isso. E a gente tem certeza que tem alguma coisa estranha, porque ele é uma pessoa que a gente não acredita que isso tenha acontecido com ele. Quezado era considerado uma pessoa amável, tranquila, carinhosa com os pais e com a família. Era o mais novo de 7 filhos. A morte precoce do caçula é como se fosse um pesadelo que assombra todos os dias a vida de uma mãe que não esperava enterrar o filho. Porque tá difícil aceitar isso. Era meu menino, meu bebê, meu anjo da guarda. Agora, a polícia está investigando para saber se foi um suicídio ou se foi um homicídio.